Bem-vindo à nossa série de fantasmas filmados. Até o Halloween, postaremos diariamente um vídeo com 5 dos melhores registros paranormais encontrados. Então tranque suas portas, apague as luzes e aproveite. A creche assombrada. Estas imagens vêm de uma escola de música e creche no lado leste de Nova York, gravadas por uma câmera de segurança durante a pandemia de Covid. As aulas de música eram realizadas no andar de cima, enquanto a creche ficava no porão. Brenna, a pessoa que publicou as imagens no Facebook, afirma que sua irmã e sua ex-colega de quarto trabalhavam na instituição, e tanto os instrutores de música quanto os funcionários da creche não gostavam de ir ao porão devido à atmosfera perturbadora. Brenna afirmou que já esteve lá embaixo e sentiu a mesma coisa. Os funcionários reclamavam de ouvir vozes quando não havia ninguém lá embaixo, e os brinquedos frequentemente eram encontrados rearranjados em círculo. Isso deixou a faxineira chateada, achando que alguém pregava uma peça nela, mas não era o caso. As crianças da creche comentavam sobre um homem malvado que, segundo elas, espreitava no túnel de brinquedo ou se escondia em um canto da sala. Quando a Covid chegou, a creche fechou, mas os donos instalaram câmeras para vigiar o prédio vazio. Porém, não esperavam o que as câmeras gravaram. Dê uma olhada. Depois que o vídeo foi enviado para o Reddit e o TikTok, muitos comentaristas especularam que as imagens tinham sido editadas e chamaram de farsa. No entanto, Brenna respondeu aos céticos, afirmando que podia dizer com 100% de certeza que o vídeo não foi editado. Ela disse que ninguém tinha tempo ou habilidade para mudá-lo. As imagens foram feitas pouco depois das 3 da tarde, mas estão escuras, reforçando o que Brenna disse sobre ter sido filmado no porão. O que você acha disso? O rato, como muitos apontaram, bateu no brinquedo e o fez balançar. Ele foi responsável por derrubar a cesta? Ou o porão é assombrado, talvez por um poltergeist? O que você acha? O convidado indesejado. Esta fotografia é bem antiga e foi postada no Reddit pelo usuário Variegated Everything. Explicaram que a foto foi tirada quando a mãe deles tinha cerca de 3 ou 4 anos. A garotinha à esquerda é a mãe deles, já falecida. No lado direito está a irmã mais velha da mãe. A reunião na foto inclui familiares e amigos na casa dos bisavós do autor da postagem, uma antiga casa de fazenda localizada em uma área rural. Os mesmos membros da família costumavam se reunir lá todo domingo depois da igreja, uma tradição que continuou até que a geração mais velha faleceu e a casa acabou sendo vendida. No entanto, o que é peculiar nessa foto é a presença de um garotinho que pode ser visto bem na frente da irmã mais velha, à direita. Ninguém na família conseguiu identificar esse menino e ele não era parente de nenhum dos membros da família. É bem estranho. A pessoa contou que por anos a família debateu sobre a foto e tentou descobrir quem era a criança misteriosa. Nenhum conseguiu identificá-lo, já que na foto só havia familiares, pois nenhuma criança levou amigo. Muitos anos antes, a bisavó perdera um filho naquela casa. Infelizmente, quem postou enfrentou muito ceticismo dos comentaristas, alguns insistindo que as crianças mais novas eram muito pequenas para se lembrar de alguém daquele dia, enquanto outros sugeriram que estavam tentando criar uma narrativa paranormal do nada. Consideramos a fotografia convincente. Todos sabiam quem estava na fazenda e identificavam facilmente as crianças, pois eram da família. A anomalia pode ser explicada por uma dupla exposição na foto, uma criança desconhecida que apareceu de outro lugar, ou, talvez, o espírito da criança falecida se juntando à família em forma espiritual.
Todos presentes naquele dia e que discutiram o evento ao longo dos anos têm certeza de que o garotinho não estava lá fisicamente. Então, quem era ele e de onde veio? Sanatório Waverly Hill. No final do século XIX e início do século XX, a tuberculose, conhecida como a Morte Branca, varreu os Estados Unidos, matando famílias inteiras e devastando cidades. Louisville, Kentucky, teve a maior taxa de mortalidade do país, pois seu terreno pantanoso era ideal para a doença. Em resposta à crescente demanda por tratamento, o Sanatório Waverly Hill foi inaugurado em 1926, sendo considerado uma das instalações mais avançadas do tipo. No entanto, apesar de seu design moderno, o hospital oferecia pouco mais do que repouso, ar fresco e isolamento, já que não existia cura. Famílias eram separadas, crianças eram tiradas de suas casas e os pacientes enfrentavam tanto a solidão quanto tratamentos experimentais desesperados. Alguns eram deixados ao frio do inverno, enquanto outros sofriam cirurgias dolorosas que frequentemente pioravam sua condição. Quando morriam, seus corpos eram levados por um túnel secreto, o Corredor dos Corpos, para ocultar das demais pessoas o número de mortes. Apesar das lendas sugerirem dezenas de milhares de mortes no sanatório Waverly Hill, registros oficiais apontam cerca de 6.000 durante seu funcionamento. A descoberta dos antibióticos na década de 1940 levou a uma queda significativa nos casos de tuberculose, o que resultou no fechamento do sanatório em 1961. Ele reabriu brevemente como uma clínica geriátrica, mas relatos de maus tratos e más condições acabaram levando ao seu fechamento definitivo em 1982. Nas décadas seguintes, houve várias tentativas fracassadas de converter o prédio em uma prisão, apartamentos ou até mesmo um grande local religioso. No início dos anos 2000, a antiga estrutura estava em ruínas e virou ponto de encontro para vândalos, caçadores de emoções e fantasmas. Relatos de assombrações, como uma garotinha correndo pelos corredores, viraram lenda no sanatório. Um menino com uma bola de couro, uma carruagem fantasma e uma mulher com pulso sangrando. Visitantes relataram ouvir passos em quartos vazios, presenciar luzes piscando e encontrar vozes assustadoras. Diziam que a cozinha cheirava a comida sendo preparada, apesar de seu estado arruinado, e a cafeteria ecoava com passos e portas batendo. O quinto andar, especialmente o quarto 502, tornou-se infame por relatos de suicídios de enfermeiras, apesar da falta de registros que confirmem essas histórias. Ainda assim, rumores de figuras aparecendo nas janelas e vozes inexplicáveis continuam alimentando a crença de que algo trágico aconteceu ali. Dizem que esse é o fantasma da ex-enfermeira Mary Lee, que supostamente se enforcou na instituição depois de engravidar de um dos médicos. Hoje, seus corredores decadentes e lendas garantem seu lugar como um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos, onde história e folclore se misturam. Atualmente, é visitado por milhares de pessoas todos os anos em busca de história, arquitetura e do paranormal. Foi durante um tour paranormal em 2007 e 2008 que nossas próximas fotos foram tiradas, que parecem mostrar algum tipo de presença em mais de um cômodo. As fotos foram tiradas por um usuário do Reddit chamado Not Avenged Ghost, que descreveu Waverly como o lugar mais assustador que já visitou. As pessoas rapidamente perceberam que o brilho alaranjado poderia ser atribuído a uma câmera digital com uma velocidade de obturador mais longa que captou flashes no quadro enquanto a exposição estava acontecendo. Nenhum deles soube explicar as figuras escuras no canto direito, ao fundo de duas imagens. Será que essa é uma das pobres almas que perderam a vida no sanatório Waverly Hill? Gostaria de saber se alguém aqui já esteve no hospital e, caso sim, se viveu alguma experiência estranha. Fantasma no estádio de futebol. Essa gravação de fantasma aconteceu no lugar mais improvável, uma partida de futebol ao vivo. Durante uma partida no estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia, torcedores se surpreenderam ao ver uma figura fantasmagórica correndo nas arquibancadas pouco antes do time da casa marcar um gol. Veja só.
O suposto evento paranormal aconteceu aos 91 minutos de uma partida da Copa Libertadores entre o The Strongest e o Defensa Sporting. Os espectadores se surpreenderam ao ver a figura sombria no vídeo movendo-se rapidamente pela curva do estádio. Embora, curiosamente, os torcedores presentes parecessem não perceber a presença do espectro e não reagiram quando ele passou a poucos centímetros de distância. É interessante porque, se você já foi a um estádio de futebol, sabe que há pouca chance de correr livremente pelas arquibancadas, sem tropeçar em algo ou em alguém. Então, seria apenas a sombra de um dos jogadores, ou como alguns torcedores acreditam, o fantasma de um ex-jogador falecido? Alguns torcedores dizem que a aparição desse fantasma lançou uma maldição no clube. A pintura assombrada. Objetos inanimados podem ser assombrados? Um espírito pode se apegar a um item específico e causar eventos inexplicáveis? Bem, uma artista chamada Laura acredita que sim. Em 1994, James Kidd, um fotógrafo comercial, exibiu uma foto em Tombstone, Arizona, mostrando o antigo ponto de parada da diligência. Ele capturou uma figura inesperada. Um homem sem cabeça, parado ao lado de um tronco, que mais tarde foi confirmado por especialistas da Kodak como sendo uma foto não alterada. Dê uma olhada. Laura, uma pintora talentosa, ficou intrigada com a imagem assustadora e pediu permissão para criar uma pintura a óleo baseada na fotografia. Uma vez concedida, ela começou a trabalhar em uma tela de 40 por 50 centímetros, em sua casa, em Sierra Vista, Arizona. Enquanto pintava, Laura ficou cada vez mais inquieta, questionando sua decisão de dar vida à imagem fantasmagórica. Suas dúvidas pareceram justificadas quando acontecimentos estranhos e inexplicáveis começaram a ocorrer em sua casa após a conclusão da pintura. Quando a obra emoldurada foi exibida em um comércio local, os funcionários perceberam que o quadro estava sempre torto quando chegavam pela manhã. Não importava quantas vezes eles o endireitassem, a moldura misteriosamente voltava a se mover. Eles também notaram papéis fora do lugar e problemas de agendamento que deixavam o escritório inquieto. Temendo que a pintura fosse a causa, Laura a removeu. Em 1995, ela e o marido mudaram-se para o Tennessee para deixar os acontecimentos estranhos para trás, mas as perturbações continuaram. O telhado da garagem deles vazava sempre que chovia, mesmo após 3 concertos. O marido dela começou a suspeitar que o problema vinha do quadro assombrado encostado entre a sala e a garagem. Depois que eles moveram o quadro, o vazamento inexplicavelmente parou. Uma noite, enquanto preparava o jantar, Laura colocou os saleiros e pimenteiros no balcão. Quando voltou momentos depois, encontrou sal espalhado pelo balcão e pelo chão, embora o saleiro continuasse em pé e intocado. Não havia animais de estimação, nem crianças na casa para explicar isso. Em outro momento, sentada na garagem com a filha do vizinho, elas viram 3 estrelas do mar secas na parede, até que a maior delas, de repente, se desprendeu e deslizou cerca de 2 metros pelo chão de concreto. Mais tarde, um portão pesado se desprendeu do poste sem danos nas ferragens. Durante outro momento perturbador, Laura e seu marido estavam se refrescando na garagem depois de trabalharem no quintal. O marido dela preparou bebidas em copos pesados de cor dourada. Ao levantar o copo para beber, Laura notou um grande pedaço quebrado na borda. Procuraram pelo fragmento que faltava, mas nunca o encontraram, deixando ambos perturbados com o inexplicável. Laura costumava fotografar suas obras de arte, e um dia, ao mostrar uma foto da pintura do fantasma para uma mulher cética em um salão de beleza, foi recebida com descrença. Naquela noite, o relógio da mulher caiu da parede e se quebrou. Outro conhecido, um vizinho que queria mostrar as fotos da pintura para a família, depois relatou uma série de acontecimentos bizarros, mas eles associaram a pintura. Juraram nunca mais tocá-la. O último incidente foi uma forte batida na porta da frente. Laura e o marido ouviram claramente, mas os cachorros ficaram parados e em silêncio ao abrirem a porta, sem ninguém do outro lado. Eles acreditam que todos esses acontecimentos estranhos estão ligados à pintura, e não está claro se ainda a possuem ou não. Então é isso para este vídeo. Obrigado por assistir e nos vemos aqui amanhã para mais um volume de fantasmas flagrados em câmera.